Olá pessoal, vamos seguir então o nosso módulo dos 3 vilões do sono? Agora vai ser uma aula sobre parassonia, um assunto muito legal para a gente ver hoje. Essa queixa é ótima. Doutora, o sono do meu filho é agitado. Essa queixa é muito comum, ela acontece no nosso consultório em torno de 25%. É uma porcentagem alta. E como médico, o que devo pensar quando o paciente vem com essa queixa no meu consultório? Será que é um distúrbio respiratório do sono? Será que é um distúrbio do movimento? Será que é ansiedade? Será que isso é normal? Será que é uma epilepsia e eu não sei? Será que é uma parassonia? É uma doença do refluxo? Será que é outra doença clínica que eu não estou vendo? Então, essa é a razão do nosso módulo, é nós conseguirmos realizar esses diagnósticos diferenciais. Muitas vezes a família não traz com clareza isso pra gente e é o médico que tem que, através da história, colocar em uma caixinha. É parassonia? É distúrbio respiratório? É distúrbio do movimento? O que é parassonia? Parassonia não é paranormal, não é paranoide, não é paralisia. Parassonia são atividades motoras, são comportamentos que invadem o sono. Tu tá bem belo lá dormindo, daqui a pouco a parassonia vai invadir o teu sono. Podem ser movimentos, fala, atividade simpática. Podem ocorrer no início do sono, começando a dormir, ou ao despertar. Eles são considerados distúrbios porque eles afetam a qualidade do sono. Podem gerar lesões físicas nessas crianças e adolescentes, fragmentam o sono. Quem mais fragmenta o sono? Distúrbio respiratório, distúrbio do movimento, que nós estamos falando nesse módulo. E causam prejuízo à saúde. Nesse gráfico a gente pode ver um hipnograma. O que é um hipnograma? O hipnograma é um resumo das nossos estágios do sono durante a noite. Eu trouxe ele aqui porque é interessante a gente ver que nós não dormimos igual durante toda a noite. Na primeira metade da noite nós vamos ter mais um sono de ondas lentas, um sono mais profundo, ele prevalece na primeira metade da noite. Na segunda metade da noite nós vamos ter mais episódios de sono REM e menos na primeira fase. Então isso é importante para a gente entender quando ocorrem alguns distúrbios do sono. As parassonias, por exemplo, elas ocorrem mais no sono N3, que é um sono profundo, que ocorre mais no início da nossa noite. Mas o que ocorre com o nosso cérebro quando a gente tem uma parassonia? Nós já sabemos, uma parte do nosso cérebro dorme e algumas regiões do nosso córtex estão ativas, que faz com que faz com que a gente tenha movimento, ativação do sistema nervoso simpático durante o sono, mas que na maior parte das vezes a gente não tenha consciência. Então é uma dissociação do cérebro com áreas acordadas e áreas dormindo. E o que todo profissional de saúde deve perguntar? Como a gente aborda isso? Ai, doutora, meu filho tem sono agitado, ele não dorme bem. Isso é muito vago. Como a gente vai destrinchar, como a gente vai entender melhor essa história desse paciente? Primeiro, quando começou? Que idade esse paciente tinha? Quantos meses ele tinha? Ele estava acordado ou ele estava dormindo quando ele teve esses episódios? Como são esses movimentos? Eles são estereotipados? Eles se repetem? Isso é estereotipado? Eles se repetem? É uma sequência igual? Ai, sim, doutora. No mesmo momento ele sempre joga o bracinho, eu chego a botar uma cadeira ali porque eu sei que ele vai jogar o bracinho. Isso é estereotipado. Isso é um achado que sempre nos liga o alerta para epilepsia. Qual a frequência? As parassonias, nós vamos ter assim, 4, 5 vezes, mas geralmente é um episódio, tá? Fenômenos epileptiformes, eles ocorrem dezenas de vezes durante a noite. Qual o horário? Parassonia, eu já falei para vocês, é de sono de ondas lentas, é N3, é mais no início da nossa noite. Ondas lentas. As epilepsias, elas são mais N2 e ocorrem durante toda a noite. Podem ocorrer durante qualquer episódio da noite. História familiar. Mãe, você também tinha problemas de sono? Sua mãe também lhe dizia que você era agitada? Tem alguma história familiar? O irmãozinho dele tem alteração de sono? Peçam para os pais imitarem os filhos no consultório. Essa é uma ótima estratégia. Imita para mim. Porque às vezes a linguagem que o pai utiliza não é exatamente o que ele está vendo. Então faz para mim o que o Joãozinho faz à noite para vocês. Ele lembra do que aconteceu ou ele não lembra? Ele faz isso nas sonecas ou não? Ele não faz isso nas sonecas. Ele repete isso durante o dia? Ah, durante o dia também. Ele mexe o bracinho, eu já observei.
Mas toda vez que eu ia falar sobre isso no início da minha carreira, eu esquecia das perguntas. Eu pensava, meu Deus do céu, o que eu tenho que perguntar para esse cristão agora? Então eu criei uma mnemônica, tá? Chama Cama Boa. Vamos começar. O que é cama? Os cuidadores, eles amenizam ou exacerbam os sintomas? Quando tu vai lá ver o Joãozinho no berço, ele fica mais calmo e volta a dormir? Ou tu retroalimenta esse processo? A. Ele está acordado ou ele está dormindo? Olhos fechados ou olhos abertos? M. Movimento associado? Como é o comportamento? Ai, doutora, assim, ele fica levantando a mãozinha, ele fica batendo a cabeça no berço. A que horas isso acontece? A que horas isso acontece? É no início da noite? Ah, sim. É na hora que eu tô jantando 11 da noite, pode saber que aquela guria começa a gritar no quarto. Importante saber o horário, tá? Então, lembre dessa mnemônica. Cama, boa. O B é de bed. Ele fica na cama ou ele sai na cama? O, observa os mesmos movimentos durante o dia ou nas sonecas. E A de amnésia, ele lembra do que aconteceu? Ele conta o que aconteceu ou não? Ele não lembra para ele, vida que segue, não lembra o que ocorreu durante a noite. Então lembrem dessa mnemônica, cama boa, utilizem no consultório, saibam como extrair informações das famílias. As famílias elas têm muita dificuldade para falar sobre o sono, elas têm muitos mitos e elas têm dificuldade em transformar em linguagem o que elas estão vendo. Tive uma paciente minha que dizia que o filho estava possuído de noite. Ela só conseguia dizer isso. Doutor, ele fica possuído. Tenho certeza que ele está possuído durante a noite. Eu demorei para conseguir extrair uma história dela porque ela tinha um mito em relação ao sono. Ela achava que tinha a ver com algum problema espiritual, enfim. Então, nós temos que utilizar perguntas mais claras para os nossos familiares para eles nos darem as respostas que a gente precisa. Não se assustem. Respirem fundo, esse é um quadro mais complexo da parassonia, mas eu quero mostrar para vocês entenderem como ela se divide. Então, nós podemos ter esses comportamentos anormais no sono não REM, no sono REM ou outros. Nós vamos começar falando dos que ocorrem no sono não REM. Dentro do sono não REM, eu gosto de pensar que nós temos os distúrbios do despertar, mais alguma coisa. Os distúrbios do despertar, eles seguem uma linha de raciocínio muito fácil para a gente entender. E o distúrbio alimentar no sono, que é até mais raro nas crianças, ele é de outra família. Esses distúrbios do despertar, que são despertar confusional, sonambulismo e terror noturno. Eles ocorrem no N3, que é um sono de ondas lentas, é aquele sono bem profundo. 50% das crianças aos 8 anos que tiveram algum transtorno de despertar não vão mais ter nenhum episódio, então ele tem um caráter benigno. Ocorre nas primeiras horas do sono, geralmente na transição N3, N1, N3, N2 ou vigília-sono. O paciente não responde adequadamente aos estímulos. Ele está em N3, gente, ele está lá no fundo do sono. Como que ele vai responder ao chamado da mãe dele? A mãe dele fica: Joãozinho, ele tá lá em N3, ele tá muito profundo nesse sono. É difícil acordar e quando acordado o paciente fica o quê? Confuso, onde eu tô, o que aconteceu? Tu me tirou do meu soninho lá profundo e me trouxe direto para a vigília. Está associado com privação de sono, mudança de rotina, mudança de local, estresse e geralmente até 3 episódios por noite, tá? É raro. Geralmente os pais trazem um episódio por noite, mas podemos ter 3 episódios, até 4 episódios por noite. É uma apresentação diferente a cada dia, tá? Então é uma surpresa a cada dia. Podem durar vários minutos, até em torno de meia hora, e a criança não lembra. Ela tem amnésia, ela não lembra do que aconteceu. Se vocês forem investigar na família, nós temos uma história familiar positiva. Mas se vocês perguntarem, mãe, você tinha parassonia? Ela não vai te dar a resposta certa. Então, muitas vezes você tem que fazer uma investigação um pouquinho mais detalhada com os pais. E essa é uma importante informação, não são secundárias a doenças neurológicas. Amanda, meu filho é autista porque ele tem terror noturno? Não. Amanda, o meu filho tem transtorno de déficit de atenção porque ele tem sonambulismo? Não, tá? O que ocorre é que essas crianças que têm alterações psiquiátricas e neurológicas também fazem transtornos do despertar. Então não existe uma relação, são considerados transtornos benignos.
importante fazermos um diagnóstico diferencial dessas três distúrbios, despertar, sonambulismo e terror noturno, das epilepsias. Eu acredito que seja o diagnóstico mais complexo e mais denso que a gente tenha que fazer. As parassonias, início da noite. Epilepsia, qualquer horário, durante o dia, na sonequinha. Qual estágio do sono eu tô na parassonia? Eu tô em N3. Transtorno do despertar, eu tô em N3. Movimentos complexos na parassonia. Ele abre uma porta, ele desce do berço, ele caminha pela casa. Epilepsia estereotipado, ao bracinho. Sonolência diurna? Não. Transtorno do despertar não dá sonolência diurna. Na epilepsia, geralmente sim. Episódios de parassonia são raros durante a noite. Epilepsia, várias vezes ele repete isso. Fatores de risco. Tudo que aumenta N3 aumenta transtorno de despertar. Pensem assim, pessoal, ó, eu não dividi ainda entre despertar confusional, sonambulismo e terror noturno. Tô falando dos três juntos ainda, ó. Privação de sono, toque, barulho, luz, apneia obstrutiva do sono, pernas inquietas, tudo isso aumenta transtorno de despertar. Café, chamate, refrigerante, estresse, mudança de ambiente, drogas, tudo isso aumenta esses episódios. O diagnóstico. Amanda, preciso fazer uma polissonografia? Claro que não. O diagnóstico é clínico. Vou pedir uma polissonografia quando eu tenho dúvida, gente. Quando eu tenho dúvida, eu vou pedir, tá? É verdade. O que eu uso muito na minha prática? Gravem os seus filhos. 2, 3 noites de gravação. Façam diário do sono. Tragam informações anotadas. Exame físico. Tu examina aquele guri, tu não encontra nada. No máximo, te liga um alerta para outro transtorno, apneia obstrutiva do sono, por exemplo. Investiguem fatores precipitantes. Ah, ele começou a fazer isso, doutora, quando a gente mudou de casa. Começou a fazer isso, doutora, quando nós nos separamos. Vídeos caseiros são muito úteis. Muitas vezes precisamos de alguns vídeos, né? Porque uma noite é uma foto, gente. Às vezes, naquele momento, o paciente não faz aquele movimento que nós gostaríamos de ver. Então, a polissono não é pedida de rotina, mas nos ajuda. Vou começar, então, agora eu vou começar a separar os transtornos do despertar. Ó. Despertar confusional. Uma criança de 2 a 5 anos que ela está restrita à cama. É aquela criança que está ali na cama, confusa, olha para os lados, se remexe um pouco e ó, volta a dormir. Despertar confusional. Tá olhando na babá eletrônica, tu nem levanta para ver. Tu já vê que ele despertou um pouquinho e voltou a dormir. Sonambulismo, 6 a 16 anos, mas pode ter em adultos. O sonambulismo não é restrito às crianças, isso é um mito, tá? Pode ter em crianças com menos de 6 anos também, mais comum é 6 anos a 16 anos. Geralmente tem um despertar confusional inicialmente. Contam na história, ele sentou na cama, ficou um pouquinho confuso, então pode ter esse despertar confusional associado. São movimentos simples ou complexos. O que significa isso? Abre gaveta, abre porta. Tinha um paciente que abria a porta do armário e fazia xixi dentro. Tinha um paciente que gostava de abrir janela. Tinha um paciente que abria a porta, andava pela casa, trocava de cômodo. Pode acontecer. Esse paciente está com os olhos abertos e esse paciente está no sono N3, um sono profundo. É fácil ou difícil acordar alguém de um sono profundo, gente? É difícil. Então nós vamos não evitar, mas nós vamos assim deixar o paciente no sono, no sonambulismo que ele está, mas nós vamos cuidar o ambiente. Se ele for abrir uma gaveta que tem facas, vocês vão deixar ele fazer isso? Não, vocês vão acordar esse paciente e nada vai acontecer, ele vai acordar confuso, tá? Medidas de segurança são fundamentais. Esses pacientes, eles conseguem se movimentar em ambientes familiares, no quarto deles, por exemplo. Mas se for um quarto de hotel, eles já vão ter mais dificuldade. Então, segurança total. Recentemente tivemos 2 acidentes com pacientes sonâmbulos, tá, que foram relatados na mídia. Então, isso é um ponto importantíssimo de conversar com os familiares. Terror noturno, sem dúvida, é a situação que mais aterroriza os pais, tá? Em torno de 4 a 12 anos. É uma criança que desperta, chora, grita, tem faces de medo, ela vai ter uma ativação do sistema nervoso autônomo, vai suar pra caramba, vai ficar vermelhinha, vai ter o coração acelerado e vai ter esse momento de medo. A maioria dos casos ela não vai caminhar, ela vai ficar mais no bercinho dela, mas com esses movimentos de grito e faces de medo é desesperador para os pais, sim. Então por isso que é tão importante orientá-los também.
Agora eu tô saindo desses transtornos do despertar e eu vou falar sobre distúrbio alimentar do sono, que também faz parte das parassonias do sono não REM. É mais comum em adulto, mas se vocês conversarem com os adultos que têm distúrbio alimentar do sono, eles contam que quando eram crianças também comiam coisas estranhas durante a noite. Então a gente também tem que prestar atenção para isso na nossa história. Comer disfuncional à noite e ingerem alimentos que não são comuns. Carne crua, acetona, esmalte, combinações estranhas, maionese e feijão. Tive um paciente que comia ovo, goiabada. Então, assim, combinações mais estranhas não habituais do paciente. Pacientes que têm intolerância ao glúten, por exemplo, comem pão. Então, tem uma perda total ou parcial da consciência. É mais em adultos, pouco visto em crianças. Mas quem tem esse distúrbio refere que já quando era criança já fazia isso. Então, vamos ligar o alerta. Agora nós trocamos a parassonia, fomos para o grupo das parassonias do sono REM. E eu começo com uma parassonia que não é tão comum nas crianças, tá? Que é o distúrbio comportamental do sono REM. Atinge as crianças, Amanda? Raro! É um distúrbio de adultos. É uma atividade comportamental no sono REM, então o sono REM ele é mais na segunda metade da noite. O REM ele se caracteriza por uma atonia dos músculos, é no REM que nós sonhamos, e esse paciente ele vai viver o seu sonho. Ele tá lá muito bem pedalando num parque, ele começa a fazer o que durante a noite? Pedalar. Ele perdeu a atonia do sono REM, a atonia maravilhosa que nós temos no REM, ele perdeu. Vocês acham que isso é perigoso? Com certeza, ainda mais se ele dorme acompanhado, é perigoso ele agredir fisicamente a companheira ou o companheiro que está com ele. E geralmente são movimentos mais agressivos, movimentos fortes, movimentos que têm força muscular. E nós conseguimos observar na polissonografia essa ausência de atonia. Os olhos deles estão como, gente? Fechados, tá? Deambular é raro, é difícil um paciente que levanta, vai lá, vai até a cozinha, não é assim. Geralmente eles ficam restritos na cama. Mas eles vão bater, correr, mastigar. E esse distúrbio a gente tem que ligar o alerta, porque ele está associado em adultos e adultos jovens também, com algumas doenças neurológicas degenerativas. Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas e em jovens a narcolepsia, então até 40%. Na suspeita de distúrbio comportamental do sono REM, nós solicitamos uma ressonância de crânio sempre. Paralisia do sono. Essa também gera tanta dúvida. Eu também tive uma paciente que dizia para mim, Amanda, eu tenho paralisia do sono, eu me comunico durante o meu sono, eu vejo o meu corpo, eu acho que eu sou médium. Na verdade, ela tinha uma paralisia do sono, tá? É uma incapacidade de se mexer ou acordar, é desesperador. Muitos referem que veem o seu corpo com uma sensação que estão se observando durante a paralisia. Pode estar associado a uma alucinação e sensação de alguma presença no quarto. Falta da função motora, então tu tá ali paralisado, não consegue te mexer, mas tu tá consciente, tá? O músculo ocular, os olhos, nós conseguimos mexer durante a paralisia. Pode durar alguns minutos e vai se resolver ou com a movimentação ocular ou com algum estímulo externo. O pesadelo. Pesadelo também é uma queixa muito comum no nosso consultório. Aqui deu um errinho. Achei que era pesadelo, é paralisia do sono ainda. Vai continuar a dar? Só continua da Tá. para a última parte. A paralisia do sono, então, ela é caracterizada por essa intrusão da atonia do sono REM na vigília. E 15 a 40% das pessoas podem apresentar durante a vida a paralisia do sono. Então não é algo tão raro, gente. Muita gente apresenta isso. Apresenta em que situações? Situações de estresse, situações de privação de sono, uso de algumas medicações. O diagnóstico é clínico e o tratamento muitas vezes é voltado para a orientação e para a higiene do sono. Os pesadelos. Pesadelo também é outro assunto que vemos bastante no consultório, são os sonhos vívidos e prolongados, geralmente com esse caráter amedrontador, com lembranças detalhadas, vai ocorrer no sono REM e vai levar o paciente a despertar. Então ele teve o pesadelo, ele desperta, gente, ele está acordado, ele vai no quarto da mamãe e do papai e ele conta, eu tive um pesadelo com um monstro verde. Ele conta, ele está acordado.
Esse conteúdo ele pode estar relacionado a desenhos, eventos traumáticos, medos, perdas familiares. Agora, nessa época de pandemia, tivemos um aumento absurdo nas queixas de pesadelo pelas crianças, porque é só ligar a televisão que tu vai ter um substrato muito interessante para ter pesadelos. Então é bem importante a gente investigar isso com as crianças, tá? O pesadelo ele causa prejuízo na criança, distúrbio do humor, resistência ao sono, a criança começa a ficar ansiosa na hora que ela vai dormir porque ela tem medo de reviver aqueles sonhos ruins. Um prejuízo cognitivo, como que ela vai se concentrar na aula dela se o monstro verde do sonho está presente? Prejuízo familiar, problemas comportamentais, medo do escuro, medo do monstro verde. Sonolência diurna, dormiu mal, ficou acordado, ficou com medo durante a noite e pode sim ter uma função social prejudicada. Nós temos que diferenciar com uma conversa, com uma boa anamnese, terror noturno de pesadelo. Olha que interessante, o terror noturno, gente, é no início da noite, é de N3, é aquela fase profunda. O paciente não lembra do evento, ele está confuso, ele está desorientado, ele dorme logo. Se os pais não atrapalham, ele dorme logo. Pesadelo, metade, fim da noite, é no REM, lembra do evento com detalhes. E ele está orientado após o evento, ele demora para dormir, ele fica revivendo esse pesadelo algumas vezes. Agora eu vou falar sobre o tratamento de todas as parassonias. O tratamento chave, o tratamento básico que a gente utiliza para tratar todas as parassonias. Primeiro lugar, orientação familiar, higiene do sono, segurança e apoio. Orientação familiar, falar para esse familiar, são transtornos benignos, nós vamos evitar intervenções que prolonguem a crise. Pensa vocês, estão lá com o terror noturno em N3, a criança gritando e os pais começam a exacerbar essa crise. Tentar acordar a criança, mexe na criança, vira a criança, não. A atitude dos pais é tornar o ambiente seguro, estar presente, mas não intervir se não for necessário nesse terror noturno. Presença, mas não ação, evitar a privação do sono. Privação de sono é a grande chave para muitas parassonias. Evitar conversar e criar memória. Olha aqui, meu filho, olha aqui, Joãozinho. Ontem à noite, olha o que tu fez. Grava o evento e mostra pro Joãozinho. Bah, pai, eu faço isso durante a noite, então eu não quero mais dormir. Isso não precisa ser feito, não precisa ficar recordando eventos que eles não lembram. Higiene do sono, rotina. Menos telas, 2 horas antes de dormir, evitar esses estímulos de celular e telas, menos estimulantes, café, refrigerante, chá mate, tudo isso causa um estímulo na hora de dormir. Evitar a privação de sono, atividade física na medida do possível, exposição solar em horário apropriado, tudo isso vai melhorar a qualidade do sono e diminui sim as parassonias. Segurança, então até trouxe essa reportagem do menino de 12 anos sonâmbulo que caiu do 9º andar em Salvador. Temos recentemente o caso de um fisioterapeuta, um adulto, que fazia plantão nessa pandemia, que também teve um episódio de sonambulismo. Então, o que é segurança, gente? Segurança é o que tu faz, não precisa ficar pensando, tá? É grade na janela, é gaveta chaveada, é ficar longe de facas, é chão limpo, é alarme, muitas vezes colocando um sino ou um dispositivo que te acorde quando a criança saia da cama. Então é importante, a segurança é um dos marcos no tratamento da parassonia. Apoio para os pesadelos. O que nós podemos fazer quando o nosso filho começa a ter pesadelos? Vamos usar algum objeto de segurança. Usar um urso mágico, um livro mágico, um abajur mágico, uma pintura na parede mágica. Aí vai da nossa criatividade. Eu gosto muito do exemplo da Cris Fumo, que é o spray anti-monstro. Acho que ela explica muito bem como fazer um spray anti-monstro. Inclusive, encontrei para comprar o spray anti-monstro. Usar essa parte lúdica, construir com o teu filho um spray anti-monstro, ensinar os pais a construírem isso com os seus filhos. Usar a segurança que eles passam para as crianças. Tem uma estratégia muito boa que é a reversão de imagem, que é onde tu cria um novo desfecho para aquele pesadelo, por exemplo. A criança te conta, ai pai, tem um monstro verde que ele vem aqui e me leva de casa e é muito ruim. E aí vocês começam, ai, mas e se esse monstro verde levasse a nossa família para tirar férias lá na praia, igual nós fomos aquela vez? Então, criar um outro desfecho para esse pesadelo. Tentar entrar no imaginário da criança e buscar entender um pouquinho melhor sobre essas causas do pesadelo, entender esse cenário. Será que temos algum outro fator associado? Não é raro.
nós encontrarmos crianças que estão sofrendo abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico e começarem a ter alterações associadas à parassonia, despertares, pesadelos, terror noturno. Então sempre ligar um alerta e entender um pouquinho mais o contexto social que essa criança está vivendo. Vai passar? Essa é uma pergunta bem legal. Vai passar, doutor? Até quando vai isso? Aí vocês falam esse dado que eu gosto, que metade das crianças aos 8 anos que tiveram um transtorno de despertar não apresentam mais nenhum episódio, falam do caráter benigno da maior parte das parassonias e da importância da gente acompanhar essas crianças, ver como elas ficam, acompanhar essas famílias. Vamos ler então as nossas conclusões, os pontos mais importantes, os pontos quentes da aula. Parassonias, então, não é paranormal, paralisia, não é psicose, é parassonia. São fenômenos de comportamento que surgem no sono ou na transição vigília-sono. Nós temos 3 grandes grupos de parassonia: sono não REM, sono REM e outras. Parassonias do sono não REM, elas podem ser resumidas em transtorno do despertar, mais uma coisinha, que é o distúrbio alimentar do sono, que não é tão comum nas crianças, mas pode ocorrer sim. Despertar confusional, sonambulismo e terror noturno são típicos de N3. São típicos de sono profundo, não geram memória, ocorrem no terço inicial da noite, tem história familiar associada e o paciente não é facilmente acordado. Parassonia do sono REM, distúrbio comportamental do sono REM. Pouco comum nas crianças, os pais delas podem ter, pouco comum nas nossas crianças. Pesadelo, muito comum. Época de pandemia tá assim de pesadelo. Faz o spray do monstro. Faz uma historinha lúdica pro teu filho com esse pesadelo. E a paralisia do sono também faz parte das parassonias do sono REM. Pesadelo se difere do terror noturno, pois a criança tem memória, ela revive aquele pesadelo. Pelo horário que ocorre, pela memória e por ela estar orientada quando ela acorda. O diagnóstico de todas as parassonias é clínico, baseado na história. Temos ferramentas maravilhosas, diário do sono, gravação no celular, vídeos caseiros e polissonografia em casos selecionados para avaliar outros distúrbios. Quando tu fica na dúvida em epilepsias, em distúrbios mais complexos, encaminha para o especialista. É um momento que entra o especialista em medicina do sono, o especialista, o neurologista, o neuropediatra que trabalha mais com sono. Medicamentos não são a primeira linha em parassonia. Nós iniciamos com orientação, higiene do sono, segurança e apoio, mas em alguns casos precisamos sim lançar mão de tratamento medicamentoso. Pessoal, então essa foi a aula de parassonias. Qualquer dúvida, deixem perguntinhas no site, utilizem o nosso Instagram, @trio do sono, e vamos para a nossa próxima aula.